Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Se você achou, dá um glória a Deus bem forte. Nós vamos ler até o 22. E diz assim a palavra do Senhor: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência, para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Amém? Pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluias. Então, essa ministração de hoje, o Espírito Santo me deu em sonho. Eu estava perguntando ao Espírito Santo já há alguns dias: Senhor, o que eu vou ministrar domingo na ceia? Aí o Espírito Santo me deu um sonho, eu ministrando essa palavra. Quando eu acordei, conversei com o Espírito Santo me disse: é isso mesmo, é essa palavra mesmo. Então, hoje o título dessa mensagem é: Jesus te chama para triunfar. Você foi chamado para triunfar, meu irmão. Cadê o povo que foi chamado para triunfar? Joga essa mão para o céu, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Dá uma cotovelada a alguém do seu lado e fala assim: ó, você foi chamado para triunfar. Jesus te chama para triunfar. Mês de junho vai ser mês de triunfar, meu irmão. Tem alguém que crê que o mês de junho é um mês profético, mês de triunfar, também é mês de Pentecostes. Então o mês de junho vai ser mês de triunfar, meu irmão. Mas primeiro, eu quero dar algumas notícias aqui para os irmãos do que está acontecendo nesse ano. Eu quero falar a respeito de algumas características do governo do anticristo. O governo do anticristo, também conhecido como Nova Ordem Mundial, ele vai ser conhecido por quem? Pergunte por quê? Porque ele vai ter apenas um líder, uma só moeda, uma só religião, uma só língua, e vai ter controle total sobre a humanidade. Esse vai ser o governo do anticristo. O governo do anticristo, ele foi citado a primeira vez no livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem aquele sonho daquela estátua, cuja cabeça era de ouro, os peitos e braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e de barro. Cada parte era um império, se referia a um império mundial. A cabeça de ouro, o império babilônico, peitos e pés, peito e braços de prata, se referia ao império medo-persa, que iria se levantar após a queda do império babilônico. Após a queda do império medo-persa, iria se levantar o império grego, o ventre de bronze. Após o império grego, iria se levantar o império romano, as pernas de ferro. E por último, os pés de ferro e barro. Toda essa estátua, ela já se cumpriu, amém, igreja? Toda essa profecia já se cumpriu. O Império Romano se levantou no ano 27 a.C. Só que está faltando se levantar o último império, que é um império representado pelos pés de ferro e barro. Que esse é o império do anticristo. Este é o império que vai se levantar agora nos nossos dias. Amém, igreja? Se os pés eles têm um pouquinho de ferro e barro, significa que eles vão ter que esse império do anticristo ele vai ter um pouco da firmeza do Império Romano. Amém? Então, olha só que interessante. Você conhece o Elon Musk? Quem conhece Elon Musk, o homem mais rico do planeta? Né?
R$ 1 trilhão, fortuna dele, para mais. Então, ele é muito estranho, ele é uma pessoa muito estranha, porque ele está o tempo todo fazendo gestos romanos, usando roupas do Império Romano. Ele foi numa festa, ele estava usando uma roupa inteirinha do Império Romano com um bode gigante aqui no peito. Ele foi numa outra festa, ele estava usando um terno branco, escrito na costa, Novus Ordo Seclorum. O que é isso, Novus Ordo Seclorum? É latim, a língua do Império Romano, que significa Nova Ordem Mundial. Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu a presidência nesse ano, ele foi discursar, a primeira coisa que ele falou é: agora chegou o tempo de uma nova ordem mundial. Se preparem para a nova ordem mundial. E aí ele fez um gesto assim, que é um gesto exatamente de uma estátua romana. A estátua do cara que fundou o Império Romano, o cara chamava Otaviano Augusto, o primeiro imperador de Roma. Ele tem uma estátua dele com o mesmo gesto. Amém, igreja? Então, esse Elon Musk já está dando sinais de que o império do anticristo está chegando aí. Amém, igreja? Mas não só isso. O presidente Donald Trump, ele realmente está criando uma nova ordem mundial. Quando ele foi discursar no dia da sua posse, ele disse: agora é tempo de uma Golden Age, de uma era de ouro. O discurso do presidente Trump era o quê? Make America Great Again, ou seja, vamos fazer a América grande novamente. O que isso significa? Significa que agora os planos do Donald Trump é transformar os Estados Unidos no maior país do planeta Terra de todos os tempos. Os Estados Unidos ele já era o país mais poderoso, mas ele estava quase perdendo esse posto para a China. Mas aí, o que o presidente Trump está fazendo agora para transformar os Estados Unidos no maior país de todos? Primeiro, ele está querendo expandir o território americano à força. Ele está querendo tomar a Groenlândia, ele está querendo tomar um pedaço da Ucrânia, e assim ele vai indo. O Golfo do México já virou Golfo dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que ele está fazendo, expansão territorial. Depois, ele está fazendo uma guerra comercial contra a China. Então, como o dólar, ele é a moeda mais poderosa do mundo, é a moeda de comércio, né? Se o Brasil quiser vender alguma coisa para a China, eles comercializam em dólar. E assim por diante. Amém, igreja? Todos os países que querem fazer comércio entre si, eles comercializam em dólar. Porque o dólar se tornou a moeda mais poderosa após a Segunda Guerra Mundial. Então, como tudo é dólar, significa o quê? Que os Estados Unidos, economicamente, é o país mais poderoso. Aí o que os Estados Unidos está fazendo? Ele está fazendo uma guerra comercial. Então ele está taxando todo mundo, colocando taxa pesada em todos os países, e ele está falando assim: olha, eu vou colocar imposto alto nos seus produtos, para os seus produtos entrarem aqui nos Estados Unidos, mas se você abandonar a China, eu diminuo a taxa aí para você, eu deixo sua vida mais tranquila. Porque hoje a China é o país mais barato para você fazer qualquer coisa. Amém, igreja? Então todo mundo que é empresário, que tem fábrica, eles fazem alguma coisa lá na China porque lá é muito barato. Aí o que o Trump está fazendo? Ele está querendo acabar com essa qualidade da China. Amém? Ele está querendo que todo o planeta se torne totalmente dependente dos Estados Unidos. O Trump está falando assim: olha, tira as suas empresas da China, vem para os Estados Unidos, que eu vou te dar incentivo. Amém? Outra coisa que o Trump está fazendo, ele está forçando acordos militares. Então, os Estados Unidos, ele protegia a Europa. Era chamado a OTAN. Essa aliança militar. Aliança do Atlântico Norte. Aí o que o Trump fez esse ano? O Trump saiu, falou assim: ó, Europa, eu não vou mais proteger vocês que se viram. Porque a Europa estava, desde a Segunda Guerra Mundial, sem investir em forças militares. Aí a Europa agora ficou morrendo de medo, porque a Rússia está vindo para cima. Então o que a Europa está fazendo? Não, Trump, pelo amor de Deus, vamos fazer uma aliança.
Vamos fazer uma aliança militar, porque você é o país mais poderoso. Tem o maior exército. Amém? Aí todo mundo agora está fazendo aliança com os Estados Unidos. Ou seja, o Trump está transformando, está querendo que o planeta Terra seja totalmente dependente dos Estados Unidos. Amém? Outra coisa que o Trump está fazendo, ele está acabando com a globalização. Então, o desejo de Trump é que cada país fique no seu quadrado. Que o Brasil pare de querer ficar comercializando com outros países, fique apenas a gente só aqui no nosso canto, a China só no canto dela, os Estados Unidos só no canto dela. Amém? E aí, dessa maneira, todo mundo vai ser mais dependente ainda dos Estados Unidos. Porque o Brasil é uma potência apenas em alimentação. Amém? Agronomia, alimentação. O Brasil a cada 5 pratos de comida, o Brasil alimenta 1 ao redor do planeta. 1/5 do planeta é alimentado pelo Brasil. Mas quando se trata de tecnologia e outras coisas, o Brasil é dependente de outros países. Mas os Estados Unidos quer que o Brasil seja dependente apenas dos Estados Unidos. Amém, igreja? Ou seja, o Trump ele está realmente criando uma nova ordem mundial onde o planeta está se tornando totalmente dependente dos Estados Unidos. Isso tudo que eu estou falando aconteceu só esse ano. Em menos de 6 meses. Outra coisa. A Bíblia fala a respeito das 2 bestas que vão se levantar no império do anticristo. A besta que sai do mar, que é um líder político, que vai ser o anticristo. E a besta que sai da terra, que vai ser um líder religioso, que vai ser o falso profeta. Aí você sabe que o Papa morreu, sim ou não? Quem sabe que o Papa morreu? O Papa argentino morreu. Já se levantou um outro Papa, que por coincidência é americano. E está fechado com os Estados Unidos. Amém, igreja? E estão falando que esse Papa, ele é o Papa do fim dos tempos. O que mais? A marca da besta já existe desde 2020. O Bill Gates, também um dos homens mais ricos do mundo, ele criou um chip que vai na mão, com o qual você pode pagar através de criptomoedas. Como que ele registrou esse chip que vai na mão? WO 2020 060606. Isso aí desde 2020. Então, meu irmão, o 666 que vai na mão já existe faz tempo. 5 anos. Amém? Só que a Bíblia fala que o chip, a marca vai na mão e na testa. Aí, desde o ano passado, se não me engano, quem que já está colocando chip na cabeça das pessoas? O tal do Elon Musk. Como é que chama o chip dele? Chama Neuralink. Amém, igreja? Outra coisa, a moeda. Porque todas as moedas vão acabar e vai usar apenas uma moeda no mundo inteiro. Essa moeda também já existe. Ela foi lançada no dia 14 de abril do ano passado, 2024. O FMI, Fundo Monetário Internacional, ele lança uma nova moeda global conhecida como Unidade Monetária Universal. Não existe. Quem já ouviu falar de Bitcoin? Levanta a mão aí para eu saber. Então, Bitcoin é a moeda digital, criptomoeda. Aí o FMI, o Fundo Monetário Internacional, criou uma moeda chamada Unicoin. Amém, igreja? Está entendendo o que eu estou falando? Então, presta atenção. O sistema da besta já está quase pronto. A moeda já existe. A nova ordem mundial já começou. As características da nova ordem mundial já estão aí. Amém, igreja? Outra coisa. O império do anticristo, ele vai se opor ferozmente contra Deus. O que eles criaram para se opor a Deus agora? A inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai ser o novo Deus. Tem muita gente, meu irmão. Quem já usou chat, GPT, alguma inteligência artificial, no WhatsApp tem lá
a Meta, a inteligência artificial da Meta. Tem gente, meu irmão, que quando quer desabafar, começa a falar com a inteligência artificial. Tem gente que quando está doente, fala com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai te dar certinho que você vai ter que tomar. Então, meu irmão, a inteligência... E outra coisa, tem gente que está colocando a inteligência artificial no lugar de Deus, porque a inteligência artificial ela já está conseguindo dar todas as respostas. Então eles criaram essa inteligência artificial para transformar ela no novo Deus. Amém, igreja? Já que a inteligência artificial tem todas as respostas, para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou cultuar e ouvir a palavra de Deus se já está toda a resposta lá, ele já me dá tudo certinho? Se você quiser aprender a ganhar dinheiro, é só perguntar para uma inteligência artificial. Ele vai te dar passo a passo o que você precisa fazer para você ganhar um dinheiro na internet. E aí, os especialistas estão falando que daqui a 2 anos vai existir a super inteligência artificial. 2 anos só. E essa, meu irmão, ela vai ser mais inteligente do que toda a humanidade junta. Amém? E aí, o que vai acontecer? Se essa super inteligência artificial, ela vai ser mais inteligente do que toda a humanidade junta, o que você acha que o povo vai fazer com essa inteligência artificial? Como é que eles vão usar? Eles vão escrever assim, vão perguntar assim, o que a gente precisa fazer para dominar o planeta? A inteligência artificial, super inteligência, ela vai falar, é só fazer isso, 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 isso e pronto. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E aí, para terminar essa parte, essa introdução, uma característica do governo do anticristo, o que é? Falsa paz e segurança. Esse ano não, já há alguns anos, o Donald Trump, ele está que nem louco tentando fazer acordos de paz lá no Oriente Médio, entre os países muçulmanos e Israel. Amém? E o principal de todos, ele já está tentando, que é a paz entre a Palestina e Israel. Que esse sim é o acordo principal de todos. Quem já ouviu falar de faixa de Gaza? Faixa de Gaza é uma pequena faixa de terra que está dentro do território de Israel. Esse pessoal da faixa de Gaza são descendentes dos filisteus. Amém? E aí todo dia essa faixa de Gaza ataca Israel porque eles querem o território de Israel. Todo dia. A Israel vai lá e contra-ataca. E aí essa faixa de Gaza está quase para desaparecer. Só não vai desaparecer porque essa faixa de Gaza, ela é uma terra profética também. Ela precisa existir para que haja um acordo de paz entre a Palestina, a faixa de Gaza e Israel. Amém, igreja? Só que a Bíblia deixa claro que esse acordo de paz só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Mas por que eu estou dando esse alerta para a igreja? Porque o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do planeta no momento, abaixo de Deus, é claro, ele já está tentando ali o acordo de paz, amém, igreja? Ou seja, tem alguém que ainda tem dúvida de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? Tem alguém que está com essa dúvida ainda? Então, meu irmão, chega hoje na tua casa, fala para tua família. Eu não sei explicar do jeito que o pastor explicou. Mostra o vídeo, mostra a live. Mas, meu irmão, alerta a tua casa, alerta a tua família. Desperta o teu povo lá. Meu irmão, a gente está vivendo, não é os últimos dias, não, as últimas horas da igreja na terra. Últimos minutos. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? São os últimos minutos da igreja aqui na terra. Agora, meu irmão, é tempo da gente orar
24 horas por dia, e jejuar, e Bíblia, e cultuar, e tá cultuando na igreja, está presente, está se dedicando a Deus, se santificando como nunca. Porque, meu irmão, o arrebatamento da igreja vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ó, acabou, sumiu, tchau. Quem foi, foi. Quem ficou, meu irmão, vai ficar aqui para ser governado pelo anticristo. E vai ser obrigado a colocar a marca. Se colocar a marca, vai perder a salvação na hora. Se não colocar, você não vai poder fazer nenhum tipo de transação financeira. Vai ter que aprender a viver no meio do mato, que nem índio. Está preparado para ver igual índio, meu irmão? Ah, pastor, eu não... É mais fácil fazer um curso para viver no mato do que se santificar. Amém, meu irmão? Então vai fazer o curso. Curso de sobrevivência no mato. Eu prefiro subir. Eu prefiro abandonar tudo, orar mais, jejuar mais, cultuar mais, adorar mais, santificar mais e ir embora. Amém, igreja? Então, meu irmão, se dedique mais, se esforce mais, para não faltar nenhum domingo, para não faltar nenhuma terça. Toda terça-feira a gente está fazendo terça-feira de oração. É muito forte o que Deus está fazendo aqui neste lugar. Toda terça-feira a gente fica 10, 15 minutos de joelho. Então vem clamar pela tua casa, pela tua família. Amém, igreja? Deus não quer salvar só você não, Ele quer salvar tua família, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, parentes, Ele quer salvar todo mundo. Ah, pastor, mas eu já preguei, eles não querem saber. Então começa a lutar no joelho. O que você não pode fazer, o Espírito Santo tem poder para fazer, meu irmão. Deus tem poder para fazer. É só no joelho que a gente vai vencer. Amém, igreja? Cadê o povo que está preparado para o arrebatamento? Cadê esse povo? Esse povo que vai se dedicar como nunca se dedicou antes na sua vida. Já chegou aqui nessa manhã? Joga a mão para o céu, dá um glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Amém? Eu tinha que fazer esse alerta para a igreja porque o negócio está muito acelerado. As pessoas estão dormindo. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Mas a coisa está muito acelerada. Amém, igreja?